Bem-vindos a mais um Beto no Mundo, o canal que leva você a descobrir a diversidade natural e cultural do planeta. Hoje nós vamos levar vocês para 4 pequenas nações, todas ficaram independentes a partir dos anos 70, com uma longa história de dominação colonial francesa e inglesa, e que hoje fazem parte da comunidade das nações do Caribe Oriental. Granada, São Vicente e Granadina, Santa Lúcia e Dominica. E esse é um número muito legal, porque esse é o nosso 80º episódio da 4ª temporada do Beto do Mundo, trazendo a diversidade natural e cultural do planeta para você. Minha trajetória vocês conhecem, graças a essa recente viagem por esses países caribenhos, eu cheguei ao 149º país, né? E vou voltar para o Caribe em junho para completar todo o Caribe, os centésimos e os 150 países. Fiz raízes com os Estados Unidos, trabalhei na Europa, tive um ano sabático maravilhoso na Ásia, né? E curto muito transmitir todas essas experiências com vocês. Cada um desses episódios da minha vida, né, foram marcantes, né, desde do intercâmbio, na tenra idade dos 16 anos, os estágios, tanto na Suíça quanto na Macedônia, quando ainda fazia parte da Iugoslávia, o ano maravilhoso na Ásia, né, onde desde a Indonésia até o Paquistão, percorrendo a China até o Tibete, foi assim definitivo na minha linha de vida. E ao retornar ao Brasil, eu abri a Trip and Travel, que esse ano nós estamos comemorando 35 anos de mundo, desde 1988, proporcionando experiências de intercâmbio e de lazer, com a chancela do Virtuoso, que muito nos orgulha, desde 2016. Eu gosto sempre de agradecer o Monsieur Roche, um grande historiador humanista francês, que me instigou a fazer o primeiro Grand Tour, né, uma viagem de imersão cultural, e nós fomos juntos, né, com um grupo de mais de 30 pessoas, todos francófonos, né, a percorrer a França com o olhar deste intelectual que nos levava pela história, geopolítica, as personalidades nas áreas das artes, da ciência, e que faz com que, desde então, eu aprendesse esse lado fundamental de viajar, que é de imergir, né, e de colocar os vários peças, né, que fazem esse grande mosaico que é o planeta Terra, né, e se conectando, né, é um mosaico tridimensional, porque está no tempo e no espaço, né? Então eu gosto muito de agradecer ao Monsieur Roche por ter treinado este olhar, né, esse olhar holístico, né, onde a gente tem que perceber o mundo e sua diversidade como um todo. E ao longo desses quarto de século de Grand Tours, né, nós já percorremos 4/5 do planeta Terra, né, e sempre como a gente vai apresentar hoje no Caribe, né, com um olhar atento às questões sociais, políticas, históricas e principalmente, né, às suas belezas naturais. E hoje, então, nós vamos para o Caribe, vamos em direção do Sol, e eu vou compartilhar com vocês essa minha última experiência, que foi em fevereiro. No episódio passado, a gente apresentou Barbados e Trinidad e Tobago, hoje Granada, São Vicente, Dominica e Santa Lúcia, e no próximo episódio, Antigua e São Kitts. Então, foram 10 ilhas, são 8 países independentes, né? Então, São Kitts e Nevis são 2 ilhas do mesmo país, e Trinidad e Tobago são 2 ilhas do mesmo país. E dentro do meu mapa pessoal foram 6 novas nações. Barbados já conhecia, Trinidad e Tobago foi novidade,
Granada eu conhecia, mas São Vicente, Santa Lúcia e Dominica, que a gente apresenta hoje, foram todos inéditos também para mim, da mesma maneira que Antigua e St. Kitts, que apresento na próximo episódio. Para a gente ter uma ideia da diversidade entre esses países, né, então, Trinidad e Tobago, que tem petróleo, já tem um PIB de 24 bilhões de dólares, né? Depois nós temos Barbados com uma economia forte de 5 bilhões e todos os demais países, Santa Lúcia, Antigua e Barbuda, Granada, São Vicente e Granadina, São Kitts e Nevis, Dominica, são países em torno de 1 bilhão de PIB, né? Então, estão na segunda metade dos países com menor PIB do planeta, né? Anos de independência, né? Então os que nós vamos visitar hoje são todos Granada em 74, daí Dominica em 78, em 79 nós temos Santa Lúcia e São Vicente e Granadines. A população acompanha, né, o tamanho e o PIB de cada um, né? Então, a população de Santa Lúcia, 180 mil, de Granada, 124 mil, de São Vicente e Granadinas, 104, e de Dominica, 72, né? Então, em torno de 100 mil pessoas, uma pequena cidade no Brasil, são essas nações. Nações que têm em torno de 500 quilômetros quadrados cada uma delas. E todas têm a mesma moeda em comum, que é o dólar do Caribe Oriental. E eu tive o privilégio de viajar pelo Caribe com a minha filha, Helena, então, nossa coparticipante aqui nessa viagem. No episódio anterior, nós apresentamos Barbados e Trinidad e Tobago, então a área de estudo é essa região, o extremo oriental do Caribe, né? Então, toda essa região é formada, é um encontro de várias placas, que, como eu já apresentei, elas são resultados de vulcões, né? Toda a América Central, ela existe em função dos vulcões, senão nós teríamos uma América do Norte e uma América do Sul separadas. E, então, nós temos esse colar de ilhas aqui, né, como o topo desses vulcões que fecham o Caribe. Então, Barbados, que a gente já viu, tá fora, mas todos esses outros países são esse colar de ilhas que são de Windward Ilhas, ou Ilhas Sotaventos. Dominica, agora já foi incorporadas a Windwards, Dominica, Santa Lúcia, São Vicente e Granada, são as ilhas Windwards. Depois, lá em cima, desde as Ilhas Virgens até Guadalupe, nós temos as Ilhas Leewards, e as Leewards Antilianas, né? Aqui Aruba, Curaçao e Bornéu. Então, é essa parte do Caribe Oriental que nós temos visto, né? Na vez passada, eu, a Lu e a Helena apresentamos para vocês Barbados, né? Uma ilha de 300 mil habitantes, a mais densamente povoada, né? Com belas praias, com todo um legado do período britânico, né, que a gente visita no seu museu. A capital Bridgetown é a mais britânica dos centros do Caribe, com superestrutura de hotelaria, campos de golfe de primeira categoria, um legado da religião anglicana aqui na St. James Church, né? Vários condomínios super bacanas, uma beleza natural aqui no extremo norte da ilha, e praias fantásticas, né? E de lá a gente embarcou no Rhapsody of the Seas, onde durante uma semana vamos fazer um zigue-zague aqui pelo Caribe Oriental, né? Desde Barbados, Trinidad e Tobago, Granada, São Vicente, Dominica e Santa Lúcia. Então é esse miolo que a gente apresenta hoje. No vez passado a gente falou de Trinidad, né? Que tem a peculiaridade de ter a maior comunidade de percentual de indianos fora da Índia, né? Com primeiro-ministros dessa origem, um país que tem petróleo, e com isso reflete todo
agora o petróleo, no passado a cana-de-açúcar, o cacau, né, um grande poder comercial, e ali a gente viu a beleza das Maracas Bay. E Tobago, com suas praias, com águas maravilhosas do Caribe, e com isso nos traz para a nossa terceira ilha que nós vamos visitar, que é Granada, depois a quarta, São Vicente, Santa Lúcia e Dominica, que nós estamos apresentando hoje para vocês. Então, esse mapa é muito legal porque mostra ao longo dos séculos como era a dominação. Então, nós temos todo esse colar francês, né? Então, ao longo do século XVIII, as ilhas em que nós vamos estar visitando eram francesas, e por isso a base da língua da falada popular é o crioulo, que é uma língua baseada no francês e algumas línguas africanas. Mas, conforme vai avançando no século XVIII, a Inglaterra vai conquistando-as. E, com isso, na virada do século XIX, nós vamos ter todas essas ilhas já que cor é essa? Em ocre, né? Então já são todas inglesas, né? Então, do século XVII, né, 1700, né, século XVIII eram francesas, a partir do século XIX viram inglesas até o século XX, quando já na sétima década, nos anos 70, elas ficam independentes, né? Então, ao longo dos séculos, vocês vão vendo como a Espanha, que controlava tudo, perde sua primazia, né? E daí nós vamos ter um maior controle inglês, né, sobre essas ilhas. Então, vamos avançando aqui na nossa história, vamos chegar até o século XX. Então, Jamaica, Caimã, todas essas ilhas eram inglesas. Então, século XX começa as independências e a gente vai avançando. Então, em 1914, quais eram os territórios ingleses? British Honduras, que é a atual Belize, Caimã, que continua sendo uma colônia, faz parte da Inglaterra, né? Jamaica é um país independente, Bahamas, que ficou independente, Turks and Caicos, que eu vou estar visitando agora em junho, que continua uma possessão inglesa, e na direita, várias pequenas nações. Daí vocês me perguntam, o Talos já vai me perguntar, mas por que não ficaram como uma confederação? E, em realidade, ficaram. De 1958 a 62, as ilhas do Caribe Oriental, elas tinham uma unidade política, né? Mas como ilhas com suas culturas próprias e pouca interação com as demais, não funcionou essa tal de confederação e foram saindo uma a uma, e gerou todas essas micronações que nós estamos apresentando hoje. Então, de 58 a 62, nós temos aqui onde vocês veem os círculos, né? Nações, na época, né? Territórios que compuseram uma mesma nação. A Federação das Índias Ocidentais possuía 20 mil quilômetros quadrados, né? E incluía todos os países os 4 países que nós vamos estar apresentando hoje. Então, todas juntas, né? Sempre questionável, né? Teria funcionado melhor se eles permanecessem como uma confederação, ou, né, se mesmo independentes tivesse uma maior relação entre eles, né? Um reforço entre esses países, não sei, porque como são nas ilhas, né, sempre tem essa questão do ilhéus, né, de estar isolado e de buscar maior autonomia. Então, nós temos todos esses países, né, que já foram partes de uma mesma confederação, quando, após a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra
ou por dificuldades, ou estrategicamente, começa a liberar, né, suas antigas colônias, né? Perdeu, né, em 48 a Índia, né, a Índia, Paquistão, e que era a pérola da coroa, né? E depois começa, então, toda na África e no Caribe a ficarem independentes. Hoje nós vamos falar de Granada, a capital é St. George, a língua oficial é inglês, tem 53% de católicos, 33% de protestantes, 14% de anglicanos. Então, ela faz parte da Commonwealth, né? E tem o rei Charles III como seu monarca, né? O governador-geral é o Cecil La Granade, né? Um país com 344 quilômetros quadrados, né? Temos 199 países no mundo, né? Então, ele está entre os 15 menores, né? E a população também entre os 17 menores países do planeta, com menos de 100 mil habitantes, um PIB de 11 mil, né? E o dólar do Caribe Oriental. Dos 56 países do Commonwealth, 14 ainda mantém o monarca do Reino Unido como chefe de Estado, né? Então, Granada, Santa Lúcia e São Vincent e Granadinas têm ainda Carlos III como o seu soberano. Outros países já viraram repúblicas, né? Como é o caso de Trinidad e Tobago, Barbados e Dominica. Granada, aqui é São Jorge, onde a gente vai chegar, a gente vai depois para uma praia da Grande Anse. Então, nós temos uma ilha principal, que é a Ilha de Granada, e depois uma corrente de ilhotas, que são as Granadinas, que vão daqui até São Vincent, sendo que nós vamos ter duas maiores, né? O Caricou e a Petite Martinique. Então, umas 90% da população está aqui na ilha de Granada, que nós vamos estar apresentando para vocês. Nossa tripulação, a Lu e a Helena, né? Então, está aqui a nossa pequena Granada. E é tão bom quando a gente chega, estamos chegando na ilha, começa a ver a movimentação, barcos, a silhueta ao fundo, né? E daí começa a ver o casario. Granada e St. George, essa aqui é a nossa casinha. Vou mostrar aqui para vocês. Estamos aqui em St. George, a bela capital da ilha de Granada. Forte St. George lá em cima. E uma costa toda entrecortada com baías e enseadas lindíssimas. Então, essa é a nossa primeira vista da cidade, né? E é uma ilha toda montanhosa, é lógico, né? Por ser uma ilha vulcânica, a gente já falou que Barbados era a única que era de formação corálica, de corais, né? Todas essas outras são montanhosas e na apresentação de hoje, né, nós vamos ver isso. Então, aqui a gente desce. Aqui está a nossa casinha sobre a água, o Rhapsody of the Sea, da Royal Caribbean. E aqui a capital St. George, da ilha de Granada. Com o forte. Então, vocês viram o soar dos sinos, então compõe neste cenário, né, várias torres das igrejas anglicanas, católicas. Então, em cada bairro vai ter a sua igreja. E a gente chegou aqui ao forte. Em 1974, a Granada fica independente. O primeiro líder do país, o Gary, ele
como uma pequena nação, ele via como propriedade quase particular dele. Então, foi uma década com uma escala de aumento do poder, de repressão e corrupção, chegando até 1983, não, 79, desculpa, quando tem um golpe, Bloodless, é quando ele estava no exterior, e Maurício Bishop, 34 anos, um líder, ele assume o poder e depois ele assume como presidente, e ele tinha várias ideias progressistas para a sua pequena ilha, então investiram na educação, na saúde, em créditos de cooperativa, e isso soou para o Big Brother, né, e para as nações vizinhas, né, como uma ameaça muito grande de alinhamento para a esquerda, né? E com isso acabam se fechando as portas e eles acabam tendo que buscar mais as portas que permanecem abertas, que foi Cuba. Então estava sendo construído um aeroporto, e essa vai ser uma das razões para ter um contragolpe em Granada. Maurício Bishop ele vai ser preso, é levado até aqui ao forte. Nós vamos ter a maior manifestação, imagina 30 mil pessoas, e qual poderia ser a população em 79? Sei lá, 60, 70 mil, né? Metade da população do país saiu às ruas, né, pedindo a liberação do Maurício Bishop, né, em função de todos esses projetos sociais que ele estava implantando. A mulher dele também era da área da educação, e ele acaba sendo, imaginando que não teriam como deter a população e, eventualmente, a liberação dele, ele acaba sendo executado aqui nesse forte. E temos um grande tumulto após isso, e os Estados Unidos, em 1983, invade a Granada, né? Então, essa minúscula nação, né? E a razão foi porque tem uma escola de medicina em Granada. Então, para defender os interesses ou a segurança desses 40, 50 estudantes que tinham, né, Granada, junto, como os Estados Unidos gostam de fazer, né, junto com outros países do Caribe, né, formando uma frente, né, acabam ocupando a ilha. E então nós vamos ter essa intervenção militar em pleno século XX, né, nessa pequena nação do Caribe. E aqui, então, mostrar para vocês um pouco mais. Estamos aqui na ilha de Granada, que ficou independente da Inglaterra em 1974. Aqui nós temos a Lagoon, onde tem uma marina com seus grandes iates. E aqui o porto principal, nessa baía super protegida de Granada, uma das ilhas do Caribe Oriental. E olha que bonitinho que ela era. Então, é considerado o porto mais charmoso, mais cênico. E tem muita gente, né, que tem suas embarcações aí, né, que são marinas mais caras do que, sei lá, se tu vai colocar em São Bart, nas Bahamas, né? Então, eles têm suas grandes embarcações aqui na Marina de São Jorge. O porto, que ele é uma baía super protegida, né? Então, como porto, ao longo da sua história, né, seja para a proteção das embarcações contra o ataque de piratas e corsários, né, ele tinha um papel muito importante. Granada é chamada também a Ilha das Especiarias,
né? É um dos grandes produtores de noz moscada, também canela, cravo, né? Então, com toda essa vegetação, a riqueza do solo, né? Então funciona muito bem como Ilha das Especiarias. E a questão que a gente comentou sobre a Universidade de Medicina em Granada, tem vários, como a medicina é um curso muito caro, e tem várias, a gente viu em praticamente todas as ilhas alguma dessas universidades americanas, que com isso conseguem baixar custos, né, pela mão de obra, pela localização e por tudo mais, e forma como multiplicadores de formadores de elementos da saúde no Caribe. A Etienne, a minha sobrinha, tinha uma amiga que fez o curso de medicina em Santa Lucia. Então, nós estamos aqui no Lagoon, olha só o super iate. E daqui do forte, a gente vai descendo, vamos começar a percorrer a cidade, passando pelo barco, indo para essa praia maravilhosa. Estamos numa praia aqui em Granada, que é o ponto de encontro do Mar do Caribe com o Oceano Atlântico. Com palmeiras, pedros, tudo de bom. E era forte a onda, né? Foi muito divertido. Voltando para o centro, né? Estamos pegando essa luz bonita do final do dia. Então, o cruzeiro, né, ele é legal, apesar de curta experiência, né? Mas tu passa da manhã ao final do dia numa ilha, volta para sua casinha, sem ter que pegar avião, fazer check-in, check-out, e vai ser a tua acomodação que vai se deslocar para a ilha seguinte. Então, aqui a gente tem ainda a vista de final do dia. Se despedindo de Granada. Embalada com um drink, uma música e essa bela vista. Bem-vindos a São Vicente e Granadines. Capital é Kingston, língua oficial é inglês, é uma democracia parlamentarista, o monarca é o Carlos III, a governadora-geral Susan Dogan. Tem uma área de 400 quilômetros quadrados, uma população de 110 milhões de habitantes, 12 mil dólares de PIB, e é o dólar do Caribe Oriental. Então, aqui nós temos uma ilha principal, a ilha de São Vicente, cuja capital é Kingston, e toda uma 30 ilhotas que vão até Granada. Então, Granada a gente acabou de ver, agora a gente vê essas ilhas e chega até Ilha de São Vicente. Mustique é uma ilha famosa, Mike Jagger tem casa aí, então era dos ricos e famosos, e a gente vai para a ilha de Béquia, onde nós temos a praia que foi dada para a princesa Margaret, a irmã da rainha Elizabeth, da falecida rainha Elizabeth. Então, todas as Granadines são famosas para velejadores, mergulho e propriedades, né, de ricos e famosos. E aqui que é onde vai se concentrar a população local. Então, aqui nós temos a sequência das Granadines. E eu vou visitar Béquia, uma delas. Chegamos hoje em São Vicente e Granadines, mais um multi-ilhas nação aqui no Caribe. Independente
dos britânicos desde os anos 70. Ela tem essa ilha principal de St. Vincent, depois um colar de pequenas ilhotas, inclusive Moustique, dos ricos e famosos. É muito bom essa chegada, né? Então, e a vista de cima, né? Que o barco é alto, sei lá, tem 15 níveis, né? Permite ter essa primeira vista legal. Olha o que era o tamanho da nossa casa, muito grande, né? Oi, gente, estou muito feliz, coloquei os pés aqui em St. Vincent and Grenadines, meu 145º país. E estou indo agora para uma ilha chamada Bequia, um dos paraísos de mergulho e de iate. Me acompanhe. E essa é a nossa casinha, que é o Royal Caribbean Rhapsody of the Sea. Então, um belo dia e vamos nessa. Abraço! Daqui eu já peguei um barco, deixei Kingston. Rhapsody of the Sea, nossa casinha aqui no Caribe ao longo desses 7 dias. E a ilha de St. Vincent, uma nação composta por essa ilha principal, 30 ilhotas chamada Grenadines, de onde a gente parte para Bequia, um paraíso dos iates e mergulhos. Então, a capital é bem pequenininha, né? E daí, em alguns minutos, a gente já deixa a capital para trás. Meia hora depois, estamos chegando em Bequia. Estamos chegando aqui em Bequia, uma das ilhas uma das Grenadines. Port Elizabeth, seu belo casario colorido e suas embarcações. Bequia, uma das 30 Grenadines que compõem com St. Vincent essa nação arquipélago aqui no Caribe Oriental, um dos paraísos para iatistas do mundo inteiro. Olha só que maravilha! Aqui de Plantation House, um hotel em Bequia, a Bahia, almirantado com Port Elizabeth, Princesa Margaret, lembranças do passado britânico aqui de St. Vincent e Grenadines. Almirante Bay em Bequia, uma das 30 Grenadines. Aqui em Bequia doaram para Princesa Margaret, irmã da falecida Rainha Elizabeth, um pedaço de terra. E deixou ainda mais famosa essa ilha nas St. Vincent e Grenadines. E aqui nós estamos caminhando a trilha da Princesa Margaret, que leva da praia de Port Elizabeth para a praia da Princesa Margaret, ligando as duas irmãs. St. Vincent, aqui no Caribe Oriental, uma ilha montanhosa, muito linda. Apenas 100 mil pessoas vivem aqui em St. Vincent. Essa é a ilha principal, depois tem 30 Grenadinas que compõem essa nação arquipélago. Aí o último vídeo voltou para St. Vincent. Então aqui eu vou mostrar Bequia. Então a gente veio do norte, St. Vincent, até Port Elizabeth, depois Princesa Margaret, mergulhei na Lower Bay, né? Seguimos até o Munro, ou seja, toda essa parte aqui, um belo passeio de, sei lá, 6 horas. Então, é tão bom estar na água, tão bom estar envolvido pela, né, nesses aqui, as forças da natureza, o céu, as rochas, as plantas, a água, e o mergulho que a gente fez aqui foi muito bacana, né? Então, os corais, os peixes,
né? E o Caribe como um todo, né, oferece, hoje depende tanto do turismo, né? E a gente conhece as ilhas principais, mas olha que legal, cada uma dessas, por exemplo, Béquia, quem já tinha ouvido falar de Béquia, né? E aqui estamos descendo em Port Elizabeth. Então, super, super cênica, charmosa, fotogênica, né? Com muitos dos pessoas que navegam velejam pelo mundo, atracam e ficam aqui um tempo. Então, o ano retrasado, há 2 anos atrás, a gente fez as ilhas, nós velejamos pelas Ilhas Virgens Britânicas, né? E daí vários comentavam que outro lugar muito legal de velejar é aqui nas Granadines, pegar do norte até o sul, então cada dia numa dessas ilhas diferentes, explorando suas baías, suas enseadas, né, o comércio local, aqui o snorkeling e scuba diving. O que é essa cor, gente? Tinha essa casa no topo da montanha, eu super curioso de saber de quem era, né? Com super vista. E de Beck, a gente começa a voltar para São Vincent. Chegando aqui já na capital, o nosso casinha ali nos esperando, as casas nos penhascos, sempre com vista, né? O relevo, essa harmonia, né, das construções acompanhando o nível da montanha. E de volta para o Rhapsody of the Sea. Eu estou fazendo uma apresentação aqui no Rhapsody of the Sea. E vamos ver aqui um vídeo. São Vincent and Grenadines, um arquipélago-nação no Caribe Oriental. Terminando o dia com essa bela luminosidade, essa ilha vulcânica de 100 mil habitantes. Oi. Mas eu acho que não. Depois eu calculo direitinho, mas eu acho que foram todos. Beijo, tchau. Depois eu vejo. Então, estamos aqui de volta a São Vincent, com essa luminosidade maravilhosa da mágica do final do dia. E seguimos para a nossa terceira ilha, que é Dominica, né? Então, aqui a capital é Rousseau, né? A língua oficial é inglês, né? Enquanto que a língua popular é o creole, que está ligado ao francês, do qual eles tiveram durante 2 séculos, e mesmo depois, quando passa a ser inglês, ele passa a ser o teu controle inglês, mas os plantadores, os grandes plantadores de cana, eram franceses, então a língua permaneceu francesa, apesar da dominação inglesa no século seguinte. É uma república parlamentarista, o presidente é Charles Sarravan, o primeiro-ministro Roosevelt Skerrit. Então, Dominica é uma que deixou de ter o rei inglês como seu soberano, então proclamaram a sua república. 750 quilômetros quadrados, 78 mil habitantes, né? Então aqui nós temos Dominica,
As Ilhas Sotavento são ilhas situadas onde o nordeste do Mar do Caribe encontra o Oceano Atlântico Ocidental, começando com as Ilhas Virgens, se estendendo para o sudeste até Dominica. Então, essas são as leewards, as windwards, que eu não sei como se chama em português, né? Que é a partir de Dominica para baixo. Então, aqui nós temos Dominica, e o que nós vamos ver hoje é de Rousseau, a gente vem até o Emerald Pool, né? A piscina Emerald. Depois nós vamos tomar banho em Mero. E esse aqui é o Monte Diablotin, e era uma ilha, é uma ilha vulcânica, e as nossas praias são todas de areias escuras. Então, Rousseau, com a luminosidade do nascer do dia, e aqui nós estamos no topo da montanha. Nossa sexta parada aqui pelas ilhas do Caribe Oriental é a ilha-nação de Dominica, que foi avistada por Cristóvão Colombo em 1493 em um domingo. Então, como Domenica, veio Dominica. Foi disputada por franceses, ingleses, virou colônia britânica até nos anos 70 virar independente e participar da Commonwealth dos países do Caribe. E a viagem toda foi um grande bosques e montanhas e florestas, chegando no cume das montanhas, né? Muita florida, né? A bandeira da nossa guia, a bandeira de Dominica. E começamos a caminhar numa trilha, ouvindo os sons da água, e de repente, o Emerald Pool, né? Uma piscina natural no meio dessa ilha totalmente tropical. Plena Imuti, em plena floresta tropical, aqui em Dominica, a Ilha da Aventura. Emerald Pool. Helena? Grande Helena. Então aqui, coisa bem boa, né? Tomar um banho de cascata, cachoeira, e depois essas areias, e as gurias acharam foi uma das melhores praias, né? E a qualidade da água, né? A tranquilidade, uma grande piscina, né? Apesar da cor, né? Ela tinha um tato, uma consistência legal essa areia. Vou mostrar aqui para vocês. Dominica é uma nação-ilha de origem vulcânica e é uma erupção mais jovem, 20 milhões de anos atrás, mais jovem que as demais. E então aqui nós temos ainda areias vulcânicas. A ilha tem todas essas areias negras. Pires aqui no final do dia em Rousseau, a capital de Dominica, uma pequena ilha aqui no Caribe, que é uma nação independente desde 1978 do Império Britânico. Dominica é considerada a ilha natureza
aqui do Caribe, onde compete com tantas outras de beleza natural incrível. Trata-se de uma ilha de apenas 71 mil habitantes, com 29 montanhas, 9 delas são vulcões, e com imensas possibilidades de trekking, hiking, kayaking e avistar aves, baleias, né? Então, para quem gosta de natureza, Dominica é uma grande pedida. Que bárbaro que é essas mudanças de etapas ao longo do dia. Hoje passamos um dia de sol e mar. O sol se põe novamente aqui em Dominica, uma das ilhas do Caribe Oriental. E, como um lugar ligado à natureza, ele está também exposto às forças da natureza. E os furacões caribenhos são um dos desastres naturais mais frequentes que afetam o Caribe. Um furacão é um ciclone tropical com ventos de 1 minuto de pelo menos 74 milhas por hora. Eles são criados quando a água quente atinge a troposfera e a alta pressão empurra o ar quente seco para o centro. Essa ocorrência é particularmente forte no Caribe, devido à alta umidade e ar quente que produzem condições quase perfeitas para a formação desses furacões. E de agosto até outubro sempre vai ter algum furacão. E alguns deles ficaram muito famosos em função do seu poder de destruição, né? Devido a essas condições favoráveis, muitos furacões passaram e afetaram as águas do Caribe. O grande furacão de 1788, né, o San Ciríaco de 1899, o furacão Gilbert de 1988 e a temporada de furacões de 2008, que foi trágica, e os furacões Irma e Maria em 2017, que é esse que nós ouvimos falar durante todo o dia, né, em Dominica, de como foi desastroso e de como eles se lembram como se fosse ontem, né? Vai de junho a novembro, né, com picos de agosto a outubro. Quando o furacão atinge uma ilha do Caribe, os danos são substanciais. A ecologia sai de seu ciclo normal, a topografia muda, a agricultura retrocede, a economia e a indústria sofrem um golpe, a sociedade se une ou se desintegra. A infraestrutura é arruinada e medidas preventivas devem ser implementadas. Não há parte da vida caribenha ou de sua história que não tenha sido afetada por esses desastres naturais. Aqui nós temos uma imagem do furacão Maria de 2017 chegando na cidade. Na noite de 18 de setembro de 2017, os ventos ficaram mais fortes, as ondas começaram a quebrar nas praias, com intensidade o céu escureceu. O furacão Maria, no decorrer de uma única noite, destruiu 90% das estruturas da ilha, arruinou a economia e forçou um pequeno país que pouco fez para causar as mudanças climáticas a enfrentar suas consequências. Dominica, como Santa Lúcia, tem grande parte da sua população jovem, imigrada, né, e mandando dinheiro para casa, em função da tragédia dos furacões e das difíceis condições econômicas. Então, são duas ilhas, né? Dominica e Santa Lúcia, com grande beleza natural, mas extremamente suscetíveis, né? Porque vocês viram essas ilhas, Windward Islands, elas são as primeiras, os furacões surgem no Atlântico e elas vão ser as que receber o primeiro choque, vão acalmar, e o furacão depois passa por elas, atinge de frente, destrói-se e se atravessa, daí que vai atingir as outras ilhas e chegar até os Estados Unidos. Santa Lúcia, nossa última cidade, o último país do dia, a capital é Castres, língua oficial inglês, 96% são cristãos, continua sendo uma monarquia de Carlos III, né? O governador-geral é o Errol Charles, 540 quilômetros quadrados, 162 mil habitantes.
Então, essa vai ser a nossa última parada antes da volta a Barbados, terminando o nosso cruzeiro pelas ilhas Windwards. Santa Lúcia está aqui a capital Castres, e eu vou trazer vocês aqui a pequena Marigot, uma belíssima praia. Chegamos na ilha de Santa Lúcia, no Caribe, que foi uma colônia inglesa até 1979, quando declarou sua independência. Então, o dia amanhecendo em Santa Lúcia. Marigot Bay, uma baía super protegida, Baía dos Piratas, aqui em Santa Lúcia, no Caribe. Então, quando me perguntam, eu digo que Béquia foi uma das minhas prediletas e Marigot Bay, talvez a mais cênica delas. Cenário as belezas de Marigot, uma baía aqui na ilha de Santa Lúcia, no leste do Caribe. Maravilhoso! Santa Lúcia, palmeiras, cenário caribenho. Repetiu aí o filme. Que maravilha! Prainha aqui na Baía de Marigot, em Santa Lúcia, a ilha-nação no Caribe Oriental. Beautiful Marigot Bay, em Santa Lúcia. Pelo jeito eu gostei, né? Muito registro. Bom dia, pessoal, estou aqui em Santa Lúcia, meu 147º país, na contagem aqui desse cruzeiro pelo Caribe. Estamos na Baía de Marigot, na ilha-nação de Santa Lúcia, no Caribe Oriental. Nos aguarde. E com isso a gente vai terminando nossa apresentação de hoje. 1 horinha de apresentação e mostrando aqui a saída de Santa Lúcia. Ops. Aqui de Santa Lúcia.
belos casarios dos penhascos. E vocês viram, né? Muito arco-íris, né? Vários arco-íris a gente teve. E na próxima capítulo, em 5 de junho, quando eu voltar da Grécia e Turquia, o casal Saft, que está aqui com a gente vai levar vocês para Antígua e Saint Kitts e Nevis, que é o último capítulo, né, dessa sequência de Caribes, né? E aqui a gente já visitou Barbados, Tobago, Grenada, Grenadine, Santa Lúcia, Dominica, e vamos visitar Antígua e Saint Neves. Então, em Antígua, as belezas do English Harbor, que era um porto super protegido dos ingleses, e depois a costa oeste do país, suas belas praias, e Saint Kitts e Nevis, que é o menor país do mundo, talvez, do menor país do Caribe, 261 quilômetros quadrados, apenas 54 mil habitantes. Então, não perca o próximo episódio para conhecer esses micros, mas belíssimos países de Antígua e Saint Kitts e Nevis. Com isso, eu termino minha apresentação de hoje, super summer, super caribenho, né? E convido vocês, então, para me acompanhar no Beto no Mundo. Vou estar postando também a nossa viagem pelos oráculos e pensadores, né? Eu embarco nessa sexta-feira e passo, então, as próximas 3 semanas viajando, trazendo material para mais uma apresentação de Beto no Mundo. E, em junho, estou de volta, então, com Saint Kitts e Nevis. Uma boa noite a todos e fiquem bem. Um abraço!